Fala, aluno, beleza? E aí, bora lá agora falar mais um pouquinho sobre gases? Agora, a gente vai falar sobre as transformações de estado de um gás. Aluno, tá lembrado aí das variáveis de estado? Pressão, volume, temperatura? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma dessas variáveis e vai deixar ela fixa. E vai mudar as outras duas. Vai comparar como é que uma vai ser relacionada com a outra. Nossa primeira transformação é a transformação isotérmica. Palavra já diz aqui, ó, iso é igual, térmico, temperatura. Então, temperatura é igual. A nossa temperatura não vai mudar. Então, nós vamos variar volume e nós vamos variar a pressão. Pensa comigo, então, na seguinte situação. Eu tenho aqui um volume, tá? O volume tá aqui, ó. Imagina que eu tenho uma bolha aqui. Então, aqui dentro tem gás e essas moléculas estão exercendo uma pressão sobre a parede aqui do meu recipiente, meu volume. Então, eu tenho uma pressão. Quando eu começar a diminuir o volume, você consegue perceber que aqui dentro, os átomos aqui, eles começam a bater com mais força. Então, aumenta aqui dentro o negócio. Ó, eu vou diminuindo o meu volume, consequentemente, a minha pressão vai aumentando. São grandezas, aluno, inversamente proporcionais. Então, eu deixo a temperatura parada, tá? Temperatura normal, temperatura ambiente. E aí eu começo a mudar o volume. Se eu começo a diminuir o volume, eu aumento a minha pressão. Se eu começo a aumentar o volume, eu começo a diminuir a pressão. Esta é a ideia. Vamos dar uma olhada graficamente então, ó. Um gráfico que eu relaciono volume e pressão. Então vamos lá. Se eu tiver um volume grande, eu terei uma pressão pequena. Se o meu volume diminuir, a minha pressão aumenta. Grandezas inversamente proporcionais. Só que, como elas são inversamente proporcionais, a gente vai ter que ter uma constante, antes e depois. Neste caso aí, ó, a pressão vezes o volume inicial igual a pressão vezes o volume final. Grandezas inversamente proporcionais. Eu mantive a temperatura constante e mudei só o volume e fui acompanhando a minha pressão. Isso é o que nós chamamos de transformação isotérmica. Nossa próxima transformação aqui é a isobárica. Daquelas três variáveis, agora eu vou deixar a pressão constante. Se eu deixo a pressão constante, a gente vai ter só uma relação, volume e temperatura. Vamos pensar então, a pressão ela é constante, estamos ao nível do mar. Estamos aqui tranquilo, nível do mar, pressão de um ATM, tranquilinho, sossegado. O que acontece se eu começar a aquecer um gás? Se eu aumentar a temperatura desse gás? Se eu aumento a temperatura dele, o volume vai aumentando. O balão, tranquilo? O balão, aqueles balões, né? A gente vai aquecendo o gás vai expandindo, vai aumentando o volume, a massa não muda, então a densidade diminui e esse cara sobe. Oi? Nossa senhora, mas agora foi pesado, hein? Vamos de novo, ó. Eu aqueço o gás, o volume dele aumenta. A massa eu não mexi, eu continuo com a mesma massa, então eu tenho uma massa e um volume grande. A densidade vai diminuindo, então o gás vai subindo, o balão vai subindo. Aí o balão começa a descer, porque o gás está esfriando. Aí o cara vai lá, esquenta o gás de novo, expande outra vez e ele sobe. Então, aluno, a relação entre volume e temperatura seriam aí grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma, eu também aumento a outra. Então, ó, volume sobre temperatura vai ser igual a volume sobre temperatura. Teremos sempre uma constante. Aqui, graficamente, ó, aumentei, ó, eu tenho uma temperatura e um volume. Se eu aumento a temperatura, eu também aumento o volume. Nesse caso, uma transformação isobárica, onde eu falo sempre da pressão. Mantive a pressão fixa,
Tô falando sempre de uma mesma massa de gás, só mudando as variáveis e analisando o comportamento. Nossa última aqui é a transformação isocórica. Nesse caso, volume constante. Como é volume constante, ela também pode ser chamada de isovolumétrica. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar o volume fixo. Não vou deixar ele mudar. Vou só aumentar a temperatura. O que vai acontecer? Se eu aumento a temperatura dentro de um recipiente, pensa na panela de pressão. O volume dela é fixo. Se eu começo a aquecer ali, o que acontece com as moléculas do gás lá dentro? O que acontece com a pressão lá dentro? Vai só aumentando. Então, se eu aumento a temperatura, eu também aumento a pressão. Opa, mais um caso de variáveis diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, se eu aumento uma, eu aumento a outra, então pressão sobre temperatura será pressão sobre temperatura. Será sempre uma constante inicial, final. Graficamente, como é que vai funcionar? Mesma coisa dessa transformação aonde a pressão é constante, a isobárica. Por quê? Porque volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, temperatura X, pressão X. Se eu aumento a temperatura, eu também aumento a pressão. Aluno, então neste caso, acabamos de falar sobre a transformação de estado de um gás. Mantivemos sempre uma das variáveis fixas e mudamos as outras duas. Não se esqueça, em momento nenhum a gente modificou a massa do gás. Continuou sempre a mesma, só mudamos as variáveis para ver como é que esse gás iria se comportar. Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste de novo. Lembra, tamo junto sempre, aluno. E ó, precisando, conta aí. A gente vai se ver mais. Valeu, aluno. Foi!